Convidamos hoje para ler a imprensa e comentar alguns dos assuntos o Presidente da Câmara de Penafiel, António de Sousa. Bom dia, obrigado por ter vindo. Desde logo, olhando para o primeiro assunto que lhe chamou a atenção, é aquele que está em grande destaque nas primeiras páginas e esta polémica em torno da Associação Raríssimas. E em torno disto, o que é que destaca essencialmente? É verdade, este é um tema que é incontornável, diria, porque está presente nas primeiras páginas de todos os nossos diários. E nós devemos olhar para este tema mantendo alguma serenidade. Em Portugal temos muito o hábito de entrar numa histeria coletiva a propósito de temas que surgem e depois, da mesma forma com que surgem, também desaparecem. Eu acho que devemos olhar para este tema com serenidade, não confundir em nenhuma circunstância a árvore com a floresta. E isso vem a propósito até da primeira página que estamos a ver, da manchete que está no Jornal de Notícias, que diz que os doadores começam a retirar financiamentos à Associação. É verdade. E isso pode ter uma consequência, no fundo, para aqueles que... Tremenda. Para a qual a Associação serve, utentes, não é? Para as crianças, que são, ao fim e ao cabo, aqueles que merecem a nossa preocupação de todos. E também todos aqueles que fazem parte da instituição. Há, com certeza, gente de muito valor e que se dedica de forma empenhada, dedicada a esta instituição. E, portanto, temos que ter essa serenidade para não confundir. E depois também não criar aqui um estigma em torno da instituição. O que está em causa deve ser, obviamente, devidamente analisado, investigado. As responsabilidades têm que ser assacadas a quem cometeu alguma ilicitude, mas não confundir nem a instituição, nem os seus colaboradores e, acima de tudo, preservar os utentes, que é o que deve merecer a nossa atenção. E nunca, em nenhuma circunstância, criar esta ideia de que as instituições, as IPSS, são dirigidas por gente sem escrúpulos. Isso não é verdade, felizmente. A generalidade das IPSS são geridas por pessoas com um grande coração e que se dedicam de forma apaixonada, altruísta a essas instituições. Conhecemos muitas e o seu trabalho notável de substituição do Estado em tantos domínios. E por isso é importante olharmos para este tema, naturalmente com a responsabilidade que a situação impõe e exige, claro, mas sem alarmismos, sem essa histeria que nos retira muitas vezes o discernimento e não causar dano a quem não tem que sofrer mais do que aquilo que já sofre no seu dia-a-dia. Outro assunto que lhe chamou a atenção é a Alta Europa, uma empresa que vale 1% da riqueza nacional e que vive momentos internos conturbados. E preocupantes para o país, não apenas pelo número de empregados que esta grande empresa emprega, mas também pelo importante volume de exportações que ela significa. Estamos a falar de uma empresa que para o próximo ano tem uma expectativa de produzir 240 mil veículos e, portanto, isto diz bem da dimensão, da grandeza e da importância desta empresa. E a verdade é que este impasse, este braço de ferro entre a administração e o Conselho de Trabalhadores, a Comissão de Trabalhadores, já se arrasta há demasiado tempo e começa a criar constrangimentos, porque hoje vivemos num mundo muito competitivo. É uma competição global. E se a Auto Europa não for capaz de produzir estas viaturas, se não for capaz de corresponder ao que está programado e projetado em termos de produção, com certeza absoluta que outras unidades vão querer assumir esse espaço, vão querer ganhar esse espaço, seja a unidade da Áustria, seja a unidade de Espanha, não vai seguramente deixar de ser feita essa produção de viaturas. E por isso aqui é importante que haja também serenidade. Julgo que o Governo devia ter um papel mais interventivo no sentido de procurar mediar a situação, procurar encontrar consensos, procurar encontrar uma saída que seja naturalmente positiva para os trabalhadores da empresa, mas também que permita à administração
cumprir com os seus objetivos e não perder competitividade neste mundo global e competitivo em que vivemos. Outro assunto que destaca esta manhã, pela leitura que fez, tem a ver ainda com a consequência dos incêndios da Pedrógão Grande, um caso que vai chegar à Justiça, né, ao Tribunal. Foi uma tragédia imensa, uma das maiores tragédias que o nosso país viveu. E nessa medida, aquilo que se espera é que, se o Estado falhou, e falhou claramente no domínio da proteção civil, do socorro, nessa função tão importante do Estado, que não falhe agora na outra função que é também tão importante do Estado, que é a da Justiça. Isso é o mínimo que os portugueses esperam, nesta altura, que aconteça. Que, pelo menos, os responsáveis sejam devidamente responsabilizados. As famílias das vítimas precisam também que a Justiça se faça para que possam encontrar alguma paz de espírito. E é importante para a sociedade portuguesa que o Estado dê este sinal claro de que agora não vai falhar e que vai cumprir efetivamente a sua missão. Este é apenas o início de um processo certamente muito complexo e que vai arrastar-se durante algum tempo. Esperamos que não seja demasiado tempo, porque a Justiça perde o seu efeito, ou perde pelo menos uma parte do seu efeito importante, se diluir demasiado no tempo. Mas, acima de tudo, eu acho que é muito importante para o país e para as famílias das vítimas que a Justiça rapidamente atue neste domínio. Muito bem. Sr. Presidente, também o convidamos hoje, já agora aproveitando a sua presença, para falar de uma iniciativa bastante interessante que está a levar efeito à Câmara, que é um projeto que se chama Comércio Mais Acessível e que visa, nomeadamente, criar condições para pessoas com acessibilidade, com difícil mobilidade, não é? Quem se movimenta em cadeira de rodas, quem não consegue enfim, trepar escalões, quem leva cadeirinhas de bebés, por exemplo, poder aceder ao comércio tradicional e de rua, que normalmente, enfim, não tem as condições adequadas para estas pessoas, não é? É verdade, e sobretudo em cidades mais históricas, com um centro urbano mais histórico, como é o caso de Penafiel, que tem de facto um centro histórico muito bonito, mas que contém alguns destes obstáculos. E aquilo que nós pretendemos com este projeto, que vai iniciar-se já em 2018, a partir já do próximo ano, e que queremos concretizar e executar ao longo do ano, é precisamente para criar condições para que os comerciantes, nesta fase inicial, a pensar essencialmente nos comerciantes que estão localizados no centro histórico, possam, com o apoio da Câmara, com o apoio técnico, mas também com um apoio financeiro, resolver estas questões de acessibilidade. Uma rampa, um corrimão, podem fazer toda a diferença para quem tem dificuldades de mobilidade. Como disse, e bem, não são apenas as pessoas com deficiência, são as pessoas com mais idade, são as pessoas que levam, por exemplo, um carrinho de bebê e que têm dificuldade em aceder às lojas. E nós temos, felizmente, em Penafiel, um comércio de rua com uma fortíssima tradição, sobretudo na região em que nos encontramos, do Tâmega e do Sousa. Há esse grande reconhecimento de um comércio com qualidade e com excelência na nossa cidade de Penafiel, mas que nós queremos que possa ser ainda mais valorizado, criando melhores condições de acessibilidade para todos. É esse o objetivo do projeto. Nós vamos... E como é que pode ser feito? Há candidaturas? Como é que isso se desenrola já agora? Exatamente. Nós vamos materializá-lo dessa forma. Estão neste momento aprovados todos os regulamentos que são necessários para que se possa pôr em curso o projeto. Os comerciantes fazem a sua candidatura na divisão da Câmara Municipal que está responsável pelo tema e depois nós temos técnicos que estão afetos a este projeto. A Câmara assume não apenas os custos da mão de obra com a execução da intervenção, mas também 90% do custo dos materiais. Ou seja, no essencial, aquilo que nós queremos, efetivamente, é que haja um envolvimento dos comerciantes, porque o esforço financeiro que vão fazer é muito reduzido. É mesmo com este objetivo de estarmos todos unidos, todos sintonizados neste objetivo, que é para bem de todos, não apenas daqueles que, enfim, que se encontram nessas situações de condicionalismo em termos de mobilidade, mas do próprio comércio e dos próprios comerciantes. E já agora, e para chegar lá, está tudo pronto nas ruas? Os passeios podem ser ultrapassados? Aqueles mecos que às vezes
vezes colocam para que os carros não estacionem e depois acabam por impedir uma cadeira de rodas de passar. É um trabalho que nós queremos ir fazendo permanentemente. E ao longo dos últimos anos foi feito um trabalho muito positivo ao nível da criação de boas condições de mobilidade ao nível dos passeios, que são mais largos, procuramos eliminar essas barreiras, esses obstáculos, ao nível das passadeiras também acessíveis, mas é um trabalho contínuo e permanente e para o qual temos que estar sempre disponíveis, porque hoje em dia é de facto uma exigência, por um lado, e é, por outro lado, uma manifestação de cidadania que se impõe em qualquer parte do país, de inclusão de todos, naturalmente. Muito bem. Sr. Presidente, obrigado por ter vindo esta manhã aqui, ler-nos também, ajudar-nos a ler a imprensa e falar deste projeto, o comércio mais acessível. Despeço-me agora das antenas internacionais e na antena da RTP3 fazemos um intervalo. Eu regresso já a seguir com mais notícias. Até já.